Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje nós daremos continuidade à nossa disciplina de fluidodinâmica computacional aplicada a processos químicos. E hoje, então, seguiremos com a aula 6, na qual trataremos sobre CFD em sistemas com transferência de massa. Bem, antes da gente seguir aqui para o conteúdo, vamos relembrar brevemente o que a gente viu na aula anterior. Na aula anterior, então, eu fechei com vocês a questão da diferenciação upwind em volumes 2D, tá certo? Onde nós passamos para aquele sistema da placa com duas dimensões, com transferência de calor, considerando convecção e condução, e também a entrada ou saída de energia, e vimos que para valores altos de velocidade, novamente nós temos instabilidade na resposta, assim como acontecia lá no sistema 1D, e buscamos corrigir isso com uma diferenciação diferente da diferenciação central, considerando então daí o sentido do fluxo do escoamento com relação à convecção, tá certo? E aí eu mostrei para vocês os pontos que nós adaptaríamos para então no algoritmo conseguir resolver e ter convergência em sistemas para os quais a convecção predomina e que nos leva a maiores valores para o número de Peclet, tá bom? Bem, em seguida, no conteúdo da aula nós vimos a questão de volumes finitos para a equação de Navier-Stokes, então vimos os termos da equação e como a partir desse equacionamento podemos ali considerar certas simplificações, certas restrições, certas condições de contorno que acabam então caracterizando as especificidades do sistema abordado e em cima desse volume finito a gente equaciona de maneira então a ter uma forma de distribuição de perfil, nesse caso, seja de velocidade ou seja de pressão, certo? Porque a partir de um a gente acaba determinando o outro, e é isso que a gente acaba, então, querendo avaliar em um sistema de transferência de momento, tá? Que é representado pela equação, ou equações de Navier-Stokes, que consideram os fluxos aí em todas as direções e também com relação à variação temporal. E para exemplificar isso, nós tratamos três benchmarks, tá certo? Que eu numerei então benchmark 1, 2 e 3. Os dois primeiros nós tratamos durante a aula. O primeiro com relação a um sistema de movimento de tampa sobre uma cavidade, tá? Então, no qual nós tínhamos inicialmente um sistema estático e a partir então de uma força atuante na superfície desse sistema, isso geraria ali tensão de cisalhamento, transferência de momento, que faria o movimento das partículas do sistema ali dentro, gerarem um perfil de distribuição de velocidade e de pressão. Tá? E vimos algumas das simplificações e algumas das condições de contorno clássicas adotadas para resolver um sistema desse tipo, para que então nós buscássemos avaliar um perfil ao longo do tempo, à medida que essa placa se move, né, a turbulência vai sendo gerada ali dentro, e a gente então tem aquele escoamento, aquele perfil que vai se estabelecendo a partir do movimento dessa tampa, ok? Em seguida, tratamos um segundo problema, um segundo benchmark de escoamento em canal, daí sim um sistema puramente dinâmico, tá? Mas também com suas simplificações com relação a regime laminar, um escoamento em seção em corte, em análise 2D, porém escoamento apenas unidirecional, tá certo? E ali então verificamos com as condições de contorno, também nas extremidades desse canal, a possibilidade de construção de um perfil que nos mostra a velocidade sendo estabelecida, esse perfil de velocidade, com a velocidade máxima posicionada no centro do escoamento, tá certo? Sem considerar a turbulência, e que também poderíamos ali associar a variação de pressão dentro desse escoamento, um canal que ele não considerava também variações com relação ao raio que nós teríamos caso a gente resolvesse avaliar o escoamento numa seção turbular ou quadrangular e assim por diante. Mas também nós trabalhamos, mostrei para vocês o algoritmo e deixei para vocês estudarem também. O terceiro benchmark, eu expliquei, trouxe para vocês o material para mostrar que é um estudo clássico também de análise do sistema de Letts e Boltzmann, no qual ali nós temos um cilindro parado, um escoamento, né, que ao passar ao redor desse cilindro acaba gerando turbulência que vai se estabelecendo ao longo do tempo. Tá? Então, trouxe a descrição do problema e deixei os algoritmos de solução dele disponíveis para que vocês pudessem verificar, analisar, estudar a construção do grid, da malha e também da diferenciação finita, para que aí vocês consigam desenvolver a atividade da aula, explicando um pouco a respeito de como esse sistema é resolvido. Tá? Aqui no caso do Python, ele acaba sendo simples de implantar e a gente consegue ali bons resultados para avaliar esse benchmark, tá bom? Bem,
seguindo aqui na aula de hoje, para a gente finalizar a avaliação do uso do Python para a simulação de sistemas de CFD, tá? Porque daí a partir da próxima aula nós queremos trabalhar com o ANSYS para sistemas um pouco mais complexos, robustos, considerando daí também sistemas possíveis em 3 dimensões. Faltou comentar e falar sobre aplicações em sistemas com transferência de massa, tá? Considerando daí então a equação de governança da transferência de massa, que primeiramente eu vou trazer aqui um estudo de caso com relação a uma aplicação para vocês entenderem aí possíveis possibilidades de uso de sistemas considerando transferência de massa, e depois também vou passar por analogia a forma de desenvolver, avaliar a convecção, condução em sistemas primeiramente 1D e depois também 2D, que se assemelha bastante ao que nós já vimos lá nos sistemas de transferência de calor, tá? Porém, o que vai mudar são algumas variáveis, algumas considerações, e aí vocês vão ver que a gente consegue também avaliar perfil com relação à concentração, considerando equacionamento para transferência de massa, tá bom? Bem, iniciando aqui então o estudo de caso que eu trouxe para vocês, para mostrar uma aplicação clássica, que é uma operação de separação muito utilizada a partir de transferência de massa, seria então a utilização de membranas, tá certo? E esse estudo aqui de Liu e colaboradores, 2023, desenvolvido ali em parceria em algumas instituições lá da China, tá? Então eles acabaram trazendo recentemente, né, em 2023, o estudo intitulado Simulação Computacional de Transferência de Massa em Membranas, utilizando modelos híbridos de aprendizado de máquina e dinâmica de fluidos computacional. Bom, então, na verdade, a utilização de CFD para resolver esse tipo de sistema e considerar transferência de massa em membranas não é algo assim tão novo, já há alguns anos, né, ou talvez pouco mais de uma década é possível verificar ou buscar estudos com relação a isso. Porém, o diferencial desse trabalho foi justamente buscar modelos híbridos para a solução do sistema de equacionamento, tá? Que nesse caso, então, seriam esses modelos híbridos de aprendizado de máquina, ou seja, machine learning, algoritmos de IA, inteligência artificial, para que fosse possível, então, resolver e buscar solução para esse modelo. E aí eles acabaram misturando, né, mostrando a técnica de solução sobre um sistema que é possível de se estudar e avaliar, e talvez aí futuramente esses algoritmos também possam trabalhar e lidar com sistemas mais complexos, com menos restrições e também menos simplificações, ok? Bom, então esse estudo aqui, o artigo todo completo, eu disponibilizei para vocês lá no Moodle, tá? Vocês podem depois buscar, oriento, sugiro que vocês leiam para entender qual que foi a ideia, né? Em mais detalhes verificar a aplicação. Eles trabalharam ali vários aspectos também de modelagem para conseguir realizar essa simulação, também abordaram ali os erros associados para que eles pudessem garantir a convergência, e é um estudo ali mais complexo, claro, mas né, vale, né, a título de aprender mais sobre o CFD, entender como esse tipo de sistema pode ser abordado. Mas eu trouxe os pontos principais aqui para vocês, mostrando então o perfil estabelecido após, né, a solução do modelo que eles trabalharam para a simulação fluidodinâmica, e a partir desse perfil eles conseguiram então demonstrar a concentração e distribuição de fluxo convectivo de espécies no lado de alimentação do módulo de membrana. Então, traçando a partir dali então o perfil de concentração, tá certo? E o perfil dessa concentração também associando aí ao movimento, ao escoamento em si do que entraria a passar por essa membrana buscando o processo de separação, que também acaba sendo realizado a partir da força motriz do gradiente de concentração ali estabelecido. Tá? Então, concentração é o parâmetro principal ao qual nós estamos analisando a sua variação em cima do modelo de transferência de massa, da equação de governança da transferência de massa, que está mostrado aqui para vocês no slide na tela, e é possível já ali perceber na forma simplificada como eles consideraram para o sistema deles, que eles consideraram então a variação axial com relação a z, a variação radial com relação ao raio, e também, né, só observando aqui a ordem das derivadas, também a gente já vê que foi possível considerar convecção e difusão mássica dentro desse sistema, tá? Considerando a análise sobre todo um volume ali que eles discretizaram para resolver essa equação nesse escoamento. Bem, segundo a descrição dos autores, eles buscaram então resolver
essa equação utilizando uma abordagem FEM, tá? Finite Element Method, então método dos elementos finitos, no pacote de simulação do Consol, versão 3.5. Consol aí que também é um software bastante utilizado para simulação fluidodinâmica computacional, bem similar, parecido com o ANSYS, beleza? Bom, os modelos de aprendizado de máquina foram executados usando o pacote Python, tá certo? Então, eles desenvolveram um algoritmo para resolução e a técnica de IA para a solução do modelo estava codificada em Python, então possivelmente eles exportaram aí as equações do console para o Python, resolveram elas com o algoritmo em Python e a partir dos resultados eles conseguiram, né, expor os resultados, seja no próprio Python ou retornando aí esses resultados para o console, buscando mostrar o valor de concentração nos pontos do mesh, do grid que eles criaram para o sistema de estudo. E também as considerações, né, abordadas por eles foram de um fluxo laminar, sendo considerado para a simulação do fluxo de fluido no canal de alimentação da membrana. Tá? Então, a princípio, aqui não foi estabelecido um regime de turbulência, apenas condição para um Reynolds baixo, velocidade de escoamento mais baixa, para aproximação de fluxo laminar. Beleza? Então, a gente pode verificar também que, nesse caso, foi um sistema apenas de variação de concentração com relação à difusão e convecção, mas que também nós podemos ter aí entrada ou saída de massa, na verdade, geração ou consumo de massa, tá certo? Correto? Com relação a sistemas quando nós temos reações químicas. Tá? A gente não vai abordar aqui a exemplificação em Python, mas aí futuramente, ou também vou disponibilizar um material para vocês, que nós podemos, nuances, tratar sistemas com reações químicas. Tá? E aí, nesses sistemas, nós temos geração de componentes, ou seja, nos quais aumentam sua concentração e consumo, considerando uma cinética, para os quais os reagentes acabam reduzindo sua concentração, e isso pode ser inserido no equacionamento, mas, claro, leva a maior complexidade, maior dificuldade para convergência e solução dos modelos. Beleza? E aí, eu vou deixar para vocês estudarem e buscarem aprender um pouco mais sobre esses sistemas mais à frente. Beleza? Bom, então vamos seguir aqui para o próximo tópico. E aqui nós veremos a partir da equação geral global, né, ou equação de governança do transporte de massa, como realizar as simplificações para um sistema considerando difusão e convecção em 1D, tá? Para a gente fazer a modelagem sobre um volume finito, e aí mais à frente como expandir isso para 2D e trabalhar os mesmos conceitos que a gente já trabalhou lá na transferência de massa, de calor, mas que eles trazem aqui algumas características que eu vou comentando com vocês. Tá? Então, a gente parte da equação com relação à análise global, com os gradientes considerando um transporte tridimensional. Em cima disso, aqui nós já temos, então, algumas simplificações para as quais nós consideraremos sistema em regime permanente, ou seja, sem variação com relação ao tempo, sem acúmulo, né? Sem variação com relação ao tempo de maneira transiente, e também sem geração-consumo, que seria o termo SS, para o qual nós poderíamos representar uma taxa cinética, considerando reação química presente também. Okay? Isso nos retorna, então, aqui apenas os termos de convecção e difusão considerados, termo, então, de convecção que traz o produto da densidade com a velocidade com a concentração, beleza? Sobre o gradiente. E também o termo de difusão, então, que traz um gradiente do produto, né, aqui de difusividade com relação à variação de concentração, tá certo? Então, nós temos aqui, né, o gradiente, produto escalar, para as coordenadas a serem trabalhadas, nesse caso, coordenadas cartesianas, tá bem? Quando eu expando, quando eu abro isso, a gente chega aqui a essa equação embaixo, ao final do slide, que nos traz essa distribuição desses produtos nas três coordenadas, três direções, x, y, z. Bem, seguindo os mesmos passos que a gente já viu nas abordagens anteriores, a gente faz a integração nessas coordenadas para um volume infinitesimal do nosso sistema, tá? E aí a gente depois vai abranger esse sistema construir ele com várias células, e essas células serão nossos volumes finitos, e a gente vai resolver em cada ponto dessa malha, desse grid gerado, para obter o valor da variável de interesse, nesse caso a concentração sobre o sistema, tá? Partindo da integração sobre o nosso volume finito, nós primeiro
por ser um sistema, né, em estado estacionário, fluxo contínuo, entrada e saída de massa de fluxo igual nas superfícies do meu volume de controle, eu consigo utilizar o teorema da divergência para passar a integral de volume para uma integral sobre um campo vetorial A, tá certo? Multiplicando ali esse campo vetorial por um vetor normal, ok? E aí, aplicando o teorema de divergência, a gente chega na equação aqui mais abaixo, realizando isso tanto para o termo de convecção quanto para o termo de difusão. Em seguida, pensando que a gente só vai trabalhar na direção x, ou seja, um sistema 1D, nós observamos aqui então que a nossa velocidade u e também nosso n se torna nx, e a variação de concentração também estabelece com relação a dx. E aí a gente vai então partir sobre a abordagem de um sistema para o qual nós teremos apenas dois lados em um mesmo sentido, tá certo? Direita e esquerda. E aí a gente vai considerar que nós temos o fluxo em um sentido ou em outro a partir do gradiente das condições de contorno que a gente vai estabelecer, e as integrais de superfície elas vão ser avaliadas diretamente sobre esse sistema a partir de interpolações, pois as propriedades do fluido são constantes em toda a face da célula que se torna meu volume finito 1D. Bem, observando aqui então, nós temos o ponto à direita e à esquerda sobre essa integral de área, e quando nós avaliamos o sentido, né, à direita e à esquerda do que a gente tem representado pela direção do vetor normal, nós temos que, para a direita, por convenção, vamos adotar aqui nx igual a 1, e para a esquerda nx igual a menos 1, e a gente acaba tendo uma diferença, né, que nos traz a solução representando o intervalo da integral nos limites de integração, e a gente consegue então verificar que a nossa equação aqui já se torna uma equação que tem um caráter diferencial. Porém, a gente ainda não consegue resolver numericamente, porque ela precisa ser resolvida em termos do centroide das células, tá? E para que a gente possa correlacionar isso com as condições de contorno, visto que elas vão estar também presentes com relação ao centroide nas extremidades. Para realizar a simplificação, essas células interiores e as células limite precisam ser analisadas de forma diferente, tá? E a gente vai verificar a equação aqui como fez em outros casos. Então, vejamos aqui que nós temos a representação de uma célula interna com duas células à esquerda e à direita, que são nossos volumes finitos, desse filme capilar que a gente vai chamar sobre o qual ocorre a transferência de massa, considerando então um diâmetro infinitesimal muito pequeno, isso aí só se dá no sentido mesmo axial, e portanto a gente simplifica e trata como um sistema 1D. Ok? E aqui a gente verifica que nessa célula do volume finito, Cl e Cr minúsculo representavam ali as concentrações nas extremidades da célula, e quando a gente vai trabalhar no interior da célula, no ponto central da célula interna, nós chamamos concentração de Cp, e no ponto central das células ao redor, Cl maiúsculo e Cl maiúsculo. Bom? E aí na figura 1 a gente observa então esses pontos, mostrando então as concentrações nessas regiões. E também a distância que nós assumiremos para representar também as distâncias entre os elementos do grid, que se dá do centroide de uma célula até o centroide da outra, que será chamado aqui então de D, né, sendo dLp a distância entre o centroide da célula esquerda com relação à célula interna, e dPr a distância entre o centroide da célula interna com relação ao centroide da célula direita. Beleza? Bom, e aí, a partir disso, a gente acaba discretizando esse volume finito na equação da convecção de fusão 1D para a célula interior, a qual vai ser representada aqui em suas diferenças. Tá? E verificando isso nas diferenças, a gente verifica aqui, então, que para a convecção nós temos aqui esse produto pela área da densidade, velocidade e concentrações, e com relação à convecção, a difusão, perdão, para fazer a derivada, a simplificação da derivada, da diferenciação dc dx, a gente considera uma interpolação, sendo a diferença entre a concentração entre as células dividido pela sua distância, considerando que essa distância é infinitesimal. E por conveniência, na nossa análise, a gente vai chamar os termos ali que serão constantes, né? Densidade, velocidade de escoamento, área, difusividade, distância entre as células, agrupando
em parâmetros chamados aqui de G e de F. Tá? Então, a gente já começa a ver algumas diferenças com relação à equação do calor, que possuía 4 termos em F, aqui nós temos apenas 3, e também a nossa variável antes lá D, que se torna G, porque a gente já está usando D para difusividade, e antes lá era a difusividade térmica, né? E aqui já é a difusividade mássica, que nos traz a facilidade com qual o material se transfere por difusão em um certo meio. Tá? Lembrando, então, quando a gente fala de difusividade, é difusividade de um composto em um meio, né? Um componente em outro componente, quando a gente sabe que o meio é construído pela composição de um outro componente. Tá? Então, G nos representa o fluxo difusivo e F o fluxo convectivo, nesse caso de massa, através da parede das células. E analogamente, como a gente fez lá nas aulas anteriores, para a equação do calor, a gente verifica a partir do esquema de interpolação que nós podemos daí substituir CL e CR como sendo uma média, nesse caso uma média normal, uma média aritmética das concentrações no interior das células, e a gente substitui CL e CR minúsculo por essas médias calculadas a partir das concentrações do interior das células, dividido por 2 para que seja a média mesmo, aritmética. E aí, nem sempre essa diferenciação seja apropriada, mas para valores baixos de velocidade, para simplificar e considerar a convecção, já é suficiente, como a gente viu lá atrás, e quando não for, vocês já sabem o que fazer. Tá? E vão fazer na atividade, como eu vou explicar mais à frente. Aqui abaixo nós temos, então, como se torna nossa equação, quando a gente substitui essas concentrações nas extremidades pela média das concentrações nos pontos centrais. E agora a gente vai precisar agrupar. E a partir dessa equação, agrupando, a gente isola, coloca em evidência as concentrações das regiões que a gente tem interesse em resolver o sistema, no ponto central e nos pontos ao redor da minha célula, que representam aí os pontos da minha malha. E nós temos aqui CP, CL e CR multiplicando os termos que acompanham cada um desses efeitos de transferência de convecção e de difusão. Tá? E reorganizando para que a gente possa depois resolver de maneira mais fácil pelo método dos volumes finitos e utilizar essa linguagem lá no algoritmo. Então, vou chamar aqui de AP, esse conjunto de variáveis associadas ao termo CP, AL associados ao termo CL e AR associados ao termo CR, das concentrações no ponto central, na célula esquerda e na célula direita, respectivamente. Bom, sendo assim, nós chegamos na forma padrão, tá? Que a priori, ali, a partir da onde, né, nós partimos, ela só envolve os termos AP, AL e AR, mas eu já vou inserir aqui SP e SU para que a gente consiga trabalhar na forma genérica, igual nós trabalhamos lá na equação da transferência de calor. Tá? Nesse caso aqui, para as células centrais, SP e SU são zero, por isso que eles não apareceram ali nas equações. Tá? Sendo SU o termo de entrada ou de saída, que para massa se dá por geração ou consumo, e o SP com relação às células nas vizinhanças, que agora, quando nós formos abordar as células nas vizinhanças, vocês vão ver que isso vai ficar diferente. E aqui, como ficam os meus coeficientes, só para nós lembrarmos também. Porém, nas células que nós temos nas extremidades, o equacionamento fica um pouquinho diferente. Tá? Se vocês lembrarem lá, então, isso acontece porque a concentração na parede das células limites, ela tem um valor que será atribuído em sua condição de contorno, e além disso, a distância entre o centro da célula com a extremidade não é mais D, certo? E sim D sobre 2. E aí, para que a gente possa tratar nos mesmos parâmetros, mesmos coeficientes que a gente expandiu, nós precisaremos fazer uma analogia um pouco diferente aqui para conseguir representar isso nos coeficientes. Tá? Então, na célula esquerda, a concentração no limite esquerdo a gente vai chamar de CA, e para a célula limite à direita, a concentração na ponta direita da análise 1D será chamada de concentração CB. E aí nós temos aqui as expressões para a célula esquerda e para a célula direita. E aqui, então, os termos, né, SP e SU, eles acabam aparecendo e surgindo para representar
alguns outros termos que acabam sendo gerados quando a gente expande aquela equação, tá? E vejam que aí o que zera é um termo que multiplica ali AL ou AR, porque ele não vai existir nas extremidades. Eu não tenho uma célula à esquerda para a concentração CL que acompanha a L, e eu não tenho uma célula à direita, da extremidade à direita, para multiplicar o termo AR que acompanha a concentração no centro da célula direita, porque não tem uma célula direita, tem uma parede, uma extremidade, tá? Bom, isso nos traz aqui os termos SP e SU para as extremidades de maneira análoga ao que nós vimos lá na equação da transferência do calor. Tá? E a gente consegue observar aqui o coeficiente central, a P, está fora da tabela, está representado no slide, mas os coeficientes, os demais, para todas as células, estão aqui no resumo dos coeficientes, então nessa tabelinha, mostrando a L, a R, SP e SU. E esses coeficientes são quase idênticos, né, ao da difusão de calor quando nós definimos os fluxos de massa nas faces esquerda e direita iguais a zero. Tá? Então é bem análogo, mudam as variáveis que a gente já verificou anteriormente. Aqui a gente tem a questão da difusividade mássica e não da condução térmica. E para exemplificar a solução desse tipo de sistema, eu vou então trazer aqui um problema para que nós possamos estabelecer nossas variáveis, nossos parâmetros, nossas condições de contorno e resolver tratando aquela equação ali como uma equação diferencial com o método dos volumes finitos. Tá? Então, por exemplo, dessa aula, nós consideraremos o escoamento em um filamento capilar com fluxo de material A sobre um meio contendo ar, da esquerda para a direita, com velocidade constante de 0,02 metros por segundo. Bem, então, na prática, para que a gente possa abordar e tratar dessa maneira, tem que ser um escoamento extremamente fino, tá? Por isso aqui um filamento capilar, que nós chamamos, desprezando variações radiais ou angulares, apenas em um sentido, nesse caso, sentido axial, e também que nós temos, então, velocidade constante, considerando e atrelando isso, então, ao sistema estacionário, e também o fluxo do material sobre um meio, e esse meio vai ser o ar. Então, a difusividade de A no ar que a gente precisa conhecer para considerar o fluxo difusivo. A figura 4 mostra um diagrama de convecção e difusão 1D de massa no filme capilar. Esse filme tem um comprimento de 1 metro, área de seção transversal de 0,1 metro quadrado, difusividade mássica de A no ar de 10 metros quadrados por segundo, né, unidade de difusividade, e densidade do meio de 1.000 kg por metro cúbico. A concentração na extremidade esquerda do filme é 100 mols por metro cúbico e a concentração na extremidade direita, CB, é 0 mols por metro cúbico, seja nossas condições de contorno. O campo de concentração na barra é governada pela equação de convecção-difusão em estado estacionário 1D. Tá? Essa barra que se forma quando a gente analisa esse filme capilar com os volumes finitos. Aqui é a equação que nós trabalhamos, aqui o valor das nossas variáveis em todos os pontos que nós precisamos, tá? Que são compostos pelos pontos das células internas e das células das extremidades. E para isso trataremos então nosso sistema com 5 células, sendo 3 internas e 2 as extremidades esquerda e direita, tá? E a gente exemplifica e mostra o nosso sistema desta forma, e a gente vai buscar então construir o perfil de variação de concentração, tá? E o método de solução, o algoritmo, ele é também similar, vai ser parecido com o que nós trabalhamos lá atrás. Só algumas questões, né? Primeiro eu vou mostrar aqui então a solução, e o efeito de quando nós temos velocidades altas, tá? Que vocês já sabem o que esperar. E depois eu vou lá para o código para mostrar para vocês um pouco mais de detalhes dessa solução, um código também o qual eu disponibilizei já no Moodle para vocês estudarem. Bem, então, um passo a passo para a gente resolver e estabelecer a malha de concentração seria dividir essa geometria em um mesh. Tá? Então, sendo um filme capilar de 1 metro, dividido pelas nossas 5 células, nós temos a distância entre as células de 0,2 metros, tá certo? Também aqui atribuir os parâmetros para o modelo, que representam, então, fluxo difusivo e convectivo, tá? Para o fluxo difusivo, então, difusividade, a distância, a gente acaba tendo o produto D vezes A sobre Dzinho igual a 5, e também produto D vezes A igual a 1, que são variáveis que são tratadas no modelo
para o nosso filme capilar. E aqui também o fluxo convectivo, F igual a ρ vezes U vezes A, tá? Ou seja, a densidade 1000 kg por metro cúbico vezes 0,02 metros por segundo vezes a área, seção transversal 0,1 metro quadrado, tá? Então, um F igual a 2. E aí precisamos delimitar a matriz dos coeficientes, montar um sistema matricial que representa todas as nossas células, todos os nossos pontos, e aí resolvemos esse sistema matricial e tudo isso a gente vai fazer lá com o Python, tá? Eu vou mostrar o algoritmo daqui a pouco, mais à frente. Primeiro eu quero mostrar aqui que a solução para uma velocidade considerada aqui de fluxo baixo, né, nesse caso 0,02 metros por segundo, esse perfil acaba sendo analisado de uma maneira correlata, lá o exemplo da aula 2, que mostra que a força de convecção aqui ela é relativamente pequena comparada à força de difusão no filme, tá? Então, mas esse perfil aqui parabólico, que parte lá da concentração na extremidade à esquerda de 100 mols por metros cúbicos para nossa concentração lá na ponta direita de 0 mols por metro cúbico. E quando nós aumentamos a velocidade de fluxo para 0,05 metros por segundo, ou seja, já incrementamos um pouquinho mais de velocidade para o escoamento, e isso acaba fortificando, digamos assim, a predominância do efeito convectivo, esse perfil de concentração já tem algumas características aqui um pouco mais hiperbólicas, né, um pouco mais acentuadas, mostrando então que nós temos por uma maior intensidade, por um maior espaço dentro do filme capilar, a concentração em valores mais altos de 100 mol por metro cúbico com relação à extremidade esquerda. Tá olhando aqui então, e só lá na frente isso começa a decair na extremidade direita da barra, chegando lá aos 0 mols por metro cúbico. Tá? Então a gente verifica, aumentou um pouquinho a velocidade, o fluxo de força de convecção ganha, né, uma característica mais acentuada e predomina sobre a minha difusão. Porém, claro, quando eu começo a aumentar muito isso, para o nosso método da diferenciação central, isso gera instabilidade de resposta, e aqui já aumentando os valores para valores acima de 0,05 metros por segundo, essa solução, então, frente a, por exemplo, um valor de Peclet igual a 2, nós já temos a solução toda não condizente com o perfil esperado, mostrando valores acima, né, ali bem acima em alguns pontos, do que nós tínhamos na nossa condição de contorno, mostrando que isso não representa o nosso sistema de fato da maneira como nós queremos. E aí a gente precisa recorrer à diferenciação upwind, né? Vocês já viram isso, e aí aplicando e fazendo uma correção que leva em consideração o sentido do fluxo, a gente consegue retomar a estabilidade da resposta. Tá? E agora em seguida eu vou mostrar para vocês no algoritmo que muda para a gente conseguir implementar a solução, considerando por enquanto, né, uma velocidade um pouco mais baixa, e eu vou deixar como atividade, vocês já viram e já sabem fazer, a consideração da diferenciação upwind. Então vamos lá. Bem, e olhando aqui então para o código, né, nós primeiramente estabelecemos as bibliotecas, NumPy e Matplotlib, tá, para conseguir trabalhar com os arrays e conseguir fazer a plotagem da nossa solução. Declaramos as nossas variáveis, difusividade, área, comprimento do nosso canal, número de células, concentrações à esquerda e à direita, velocidade, também densidade, tá certo? Geramos o nosso grid, tá? Estabelecendo os pontos das células e seus centroides, com a mesma abordagem que nós vimos lá na transferência de calor, para que nós possamos construir uma matriz que vai compor os valores dos coeficientes para células nos 5 pontos, considerando também os nossos coeficientes específicos para células de interior e células de extremidades, tá bem? Aqui montamos então as correlações das nossas variáveis, fluxo difusivo e fluxo convectivo, multiplicando os parâmetros para os pontos para os quais nós queremos trabalhar, primeiro para os pontos centrais e depois para os pontos à esquerda e à direita. Tá? Aqui tem os termos, né, SP e SU que nós não temos nas células interiores. Mostramos como calcular nossos valores de AL, AR, SU e SP em todos os pontos da nossa malha, das células que compõem aqui o nosso filme capilar. Em seguida,
nós acrescentamos e indexamos essas células a uma matriz A que contém os coeficientes, a um vetor B que contém as variáveis, tá? Sendo as variáveis a concentração no interior de cada célula, e montamos, né, indexamos, né, tanto nas células das extremidades quanto nas células interiores, esses nossos coeficientes para montar o nosso sistema, tá? E para a matriz B, os nossos termos independentes, para que nós possamos depois resolver com o método de inversão matricial, que vai ser mostrado aqui abaixo, né, a codificação para isso. Mas antes disso, estabelecemos também e pedimos o print dos nossos parâmetros para analisar eles ao final também. Né? Não é necessário para a solução, mas para a gente conferir, né, se a gente está fazendo certo, se está sendo gerado um padrão como esperado. Aqui, então, com a função lim_alg.solve, a gente faz, então, o produto aqui da inversa de A com o vetor B e gera o vetor C, que é o nosso vetor de concentração, tá? Printa ele também em tela para verificar e depois plota, indexando e definindo os nossos limites de intervalo, nossos valores, cores, né, os nossos eixos, utilizando aqui a programação para estabelecer, né, legenda, estabelecer também o tamanho de fonte, tipo de fonte para colocar no gráfico e nos eixos, tá? Eixo X, eixo Y, que pode ser feito de diversas formas, mas mantive aqui a forma que nós configuramos lá para transferência de calor. E ao executar e resolver tudo direitinho, aqui o plot de todos os parâmetros, matrizes e vetores que foram calculados, e aqui a nossa solução. Tá? Nesse caso, está rodando para uma concentração de uma velocidade, de 0,2 metros por segundo, que é um fluxo convectivo forte, que não houve estabilidade. Mas para o problema original, 0,02 metros por segundo, ele tem a solução de um perfil bem estabelecido, com estabilidade, que mostra, né, um leve efeito convectivo, mas ainda predominantemente, talvez, difusivo. Tá? E subindo e rodando novamente para o outro caso que eu comentei com vocês, aumentando um pouquinho aqui a velocidade de escoamento, chegamos aqui a um efeito bem mais hiperbólico e predominantemente bem mais convectivo, tá? E aqui o caso inicial, que tinha rodado por último, antes de eu mostrar para vocês, na velocidade de 0,2 metros por segundo, dentro do filme capilar, a instabilidade de resposta, e aí a gente vai precisar recorrer ao método Upwind, ok? Então, com relação à solução, é isso, beleza? E agora a gente vai ver o que muda, como fazer a expansão do sistema 1D para o sistema 2D, que eu vou mostrar só a analogia e vou deixar a título e critério de atividade aí para vocês realizarem esse desenvolvimento, beleza? Vamos lá. Bom, por analogia, pelo que nós já verificamos, considerando uma placa, tá, para um sistema de escoamento em coordenadas cartesianas, para o qual nós queremos verificar variação de efeitos convectivos e difusivos com relação a duas coordenadas, um sistema 2D, tá, sendo coordenadas x e y, nós vamos considerar um sistema em estado estacionário sem reação química para ter as mesmas considerações e simplificações, tirando a variação temporal, tirando geração ou consumo de massa. E aqui mostro então para vocês a versão unidimensional que a gente acabou de trabalhar, resolver e simplificar com o método dos volumes finitos. E abaixo aqui a versão bidimensional quando a gente acrescenta a coordenada y. Tá? Então a gente tem aqui em vermelho o efeito convectivo, que se dá pelo transporte de concentração pelo movimento do fluido, ou seja, a A que vai escoando dentro do filme capilar que contém inicialmente ar, e difusão, que seria o transporte de concentração de A dentro desse meio capilar contendo ar pelo fenômeno de difusão. Tá? Então a difusão ela acaba sendo aí direcionalmente menos exigente em todas as direções, assim como o calor, e também a convecção depende fortemente da velocidade do fluido, assim como sua magnitude de direção. Bem, e aí vocês podem então, né, por favor, estudarem novamente a aula 3 para verificar as considerações e o que foi feito lá para que nós pudéssemos, então, nas aulas 3 e 4, na verdade, aplicar e desenvolver para o sistema 2D, o equacionamento, e eu vou deixar então como atividade dessa aula 6 que vocês consigam, a partir daquele código, adaptar
para o código considerando as variáveis de massa, tá? Sendo os mesmos parâmetros ali do filme capilar. Se vocês quiserem, vocês podem estabelecer condições de contorno nas extremidades da placa de maneira distinta com relação à concentração da maneira que vocês quiserem, tá? Para resolver sobre um sistema 2D. Tá? Então, vocês podem verificar as aulas para fazer a modelagem e utilizar os mesmos algoritmos para fazer a adaptação. Tá? Só vai mudar o número de variáveis, as variáveis em si, aplicando já a diferenciação upwind que vocês já têm pronto das atividades que vocês realizaram anteriormente. Beleza? E essa seria, então, a atividade assíncrona da aula 6, que eu vou deixar com essa orientação de vocês reestudarem as aulas 3 e 4 para o sistema bidimensional, para a gente fechar ele bem certinho aqui, com utilização do Python como ferramenta para resolução de volumes finitos, para que aí nós possamos depois, a partir da próxima aula, expandir para sistemas em 3 dimensões, considerando o software ANSYS para ver suas funcionalidades e parâmetros e etapas de simulação para a fluidodinâmica computacional. Beleza? Então aqui a gente fecha 1D, 2D, em casos que nós estudamos transferência de calor, transferência de momento e transferência de massa. Beleza? Dentro das simplificações do que é possível a gente trabalhar aqui, claro, porque existem aí muitos outros casos, muitas outras adaptações que poderiam ser feitas para trabalhar distintos sistemas. Cada sistema é específico, possui suas próprias condições, simplificações e formas de modelagem, mas aqui, né, eu consigo ver que a gente conseguiu abranger as 3 principais, né, as 3 equações de governança do CFD, da fluidodinâmica computacional, resolvendo por volumes finitos e resolvendo trabalhando estruturas e códigos em Python, tratando sistemas matriciais associados à geometria, a um mesh criado que representa os perfis de concentração, temperatura e velocidade ou pressão. Legal? Bom, e aí vocês vão buscar fazer a correlação e entender nas próximas aulas que o ANSYS é capaz de fazer tudo isso e ainda muito mais, digamos, porém para sistemas em 3 dimensões e considerando então uma maneira de interação um pouco mais simples de software do que seria feito em programação. Tá? Então vocês precisam ter a base, que foi essa, e entender que o ANSYS vai fazer tudo isso por trás, dando o suporte para que a gente trabalhe sistemas mais complexos. Legal? Então fica aí a atividade, está descrita e direcionada já lá no nosso Moodle também, beleza? Bem, pessoal, aqui as principais referências da nossa aula, ok? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.